A bomba econômica do Brasil está prestes a estourar. Mano, como você já sabe, recentemente a gente vem falando muito sobre política fiscal aqui no canal, dito que esse é um dos principais problemas da nossa economia atualmente, a política fiscal, o excesso de gastos públicos que vem acontecendo aí atualmente. E hoje a gente precisa falar um pouquinho mais sobre esse tema, dado que é uma bomba relógio. Há quem diga que vai estourar em 2027, há quem diga que é em 2028. Só que a gente precisa frisar que um dos principais motivos de tudo isso está acontecendo, um dos principais motivos de toda essa política fiscal expansionista desenfreada que o governo vem adotando, tudo isso está relacionado basicamente a um dos principais fatores, que é basicamente a popularidade, ou seja, a popularidade do governo. Então, se você é uma pessoa antenada, se você sempre está aí olhando as notícias, olhando aí o nosso cenário econômico, então recorrentemente você é pego por notícias semelhantes a essa daqui. Pelo que eu venho acompanhando, os principais pontos que vêm afetando ali a popularidade do governo é basicamente a economia e a segurança. E tendo em mente que ano que vem já é eleição, então eles já estão pensando na eleição e estão pensando em como que eles podem reverter esse quadro, entendeu? Como que eles podem melhorar a popularidade, dito que eles sabem que se melhorar a popularidade, há uma chance de tentar aí uma melhora, uma recuperação na eleição ano que vem. E o próprio ministro da economia, o Haddad, já sinalizou isso daí, entendeu? Ele fala que se a economia estiver bem, a chance de ir bem nas eleições é maior. E eles sabem que um dos principais caminhos para poder melhorar essa popularidade, para chegar aí um pouco melhor na eleição ano que vem, é basicamente trazer uma certa percepção de melhora econômica para a vida das pessoas. E como é que eles fazem isso daí? Eles fazem isso basicamente gastando dinheiro. Então é por isso que nós falamos lá no começo que um dos principais problemas econômicos do Brasil é a política fiscal, e um dos principais motores da política fiscal é basicamente a popularidade do governo, dado que para tentar trazer essa percepção de melhora econômica, o governo segue aí gastando, injetando muito dinheiro na economia. E isso daí é extremamente ruim, dado que se você gasta mais do que você arrecada, então inevitavelmente você aumenta a nossa dívida pública, você aumenta o nosso risco país, e dessa forma você aumenta também a nossa inflação e o nosso dólar. Sem contar que em países que possuem política fiscal muito desregulada, você também tem um aumento ali da fuga de capital, quebra de credibilidade, né? Referente ao mundo afora, entendeu? Então os investidores começam a ter mais cautela ao trazer dinheiro para o Brasil. Então com isso daí você basicamente estimula a fuga de capitais, você basicamente piora a credibilidade do Brasil em relação a trazer investimentos, a trazer dólar, a trazer moeda estrangeira para cá. Isso daí, como nós falamos anteriormente, aumenta o nosso risco país, né? E aumenta aí consequentemente o dólar, que puxa a inflação para cima, puxa taxa de juros para cima. E no resumo de tudo, quanto mais descontrole a nossa política fiscal possui, então pior será a vida da população, entendeu? Eles estão seguindo por uma estratégia que visa basicamente tentar aquecer a economia a todo custo, indo até mesmo de via contrária ao Banco Central, a política monetária, que tenta desaquecer a economia. Então o nosso problema fiscal segue basicamente desse jeito, e os economistas, entendeu? Eles acreditam que toda essa política fiscal, toda essa manobra para tentar segurar ali as pontas em relação à popularidade, excesso de gastos, tudo isso daí muitos economistas enxergam como uma bomba relógio, entendeu? Que está prestes a estourar,
dado que há quem diga que em 2027 o Brasil já não vai ter dinheiro ali suficiente para poder arcar com as suas contas primárias, com as suas contas básicas ali, né? E vai faltar dinheiro. Há quem diga que é em 2028, basicamente porque, além de tudo que estão gastando agora, ainda tem eleição. E como vocês sabem, épocas de eleição é época onde o governo gasta mais dinheiro, entendeu? Independentemente de que governo esteja no poder, a balança mostra que todos os governos em época de eleição gastaram muito dinheiro. E tendo em mente que a gente já está sem dinheiro agora, é de se esperar que vão gastar mais ano que vem na eleição. Então o mercado já prevê que depois da gastança da eleição, em 27, o Brasil ali já não vai ter mais dinheiro. 2028 então piorou. E aí que essa bomba relógio pode explodir, entendeu? Então a gente vê essas notícias aqui de forma recorrente, onde os economistas aí, pessoal também do mercado financeiro, vem falando que essa questão da política fiscal é algo que está prestes a estourar, uma bomba relógio, é algo que vem se mostrando insustentável e pode se agravar ainda mais. Só que o que você acha de tudo isso daí, mano? Comenta aí a sua opinião. Aqui nesse canal aqui você já sabe que a gente está sempre falando sobre economia, sempre trazendo as análises e os dados econômicos para a gente poder debater, para a gente poder falar ali. E aqui a gente fala basicamente o que a gente enxerga, o que a gente está vendo. A gente fala basicamente o que está saindo nas manchetes, entendeu? Então se está saindo nas manchetes, a gente basicamente liga a câmera, liga o microfone e começa a falar sobre isso, para que dessa forma todos saiam aí informados e cientes do que está acontecendo com a nossa economia. Só que comenta aí a sua opinião, mano. Já se inscreve no canal. Aqui no canal você já sabe, já é o de sempre. Você sempre vai encontrar conteúdos que estejam relacionados a dinheiro. Então se está relacionado a dinheiro, economia, finanças, investimentos, negócios, está relacionado a dinheiro, você já sabe o que você vai encontrar aqui nesse canal. Então já se inscreve no canal, deixa aquela ativada no sininho, deixa o like no vídeo. Você já sabe que juntos em breve nós seremos ricos.